Olá! Façam uma excelente tarde. Já peguei o meu café no meu intervalo da tarde e agora estamos aqui. Seja bem-vinda, Dani. Bem-vindo você que vem chegando. Vamos ter um papo aqui sobre o que seria essa autoimagem, o bloqueio de autoimagem, o que se trata isso. Além de falar o que é, como a gente adquire isso, tá? A gente vai falar como isso interfere na nossa vida e também, ótima tarde, e também nós vamos falar como a gente pode alterar isso, tá? Só aproveitando aqui o cafezinho enquanto o pessoal vem chegando. Grazi, seja bem-vinda. Aproveitando a fumacinha aqui ainda. Daqui a pouco eu começo a falar, ele já esfria, gente. Então, enquanto isso, olha, pega o aviãozinho. Sou Edson, bem-vindo também. Já peguem aí o aviãozinho, já envie para 5 pessoas. Vamos lá? Quem já participou aqui já sabe que o conteúdo tem conteúdo e eu espero, olha, de fato agregar aí na sua vida. E aqui a gente já... A internet não tá muito boa, tá certo? Mas vou deixar aqui, salva. Lívia, meu bem, seja bem-vindo também. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos ao nosso conteúdo. Eu separei aqui, gente, olha, pra gente organizar, fazer um mapa mental disso tudo, tá? Eu coloquei em enquete, foi um dos assuntos sugeridos por vocês, tá? E depois foi junto com rejeição e depois também resultado. Se não me engano, foi o 3º lugar. O bloqueio de autoimagem. E por que é muito importante a gente compreender sobre ele? Porque aqui eu já vou entrar que ele interfere, essa visão, tá? Essa perspectiva de si interfere em tudo na sua vida. E na minha vida, na nossa vida. Então, olha só, separei aqui, ó, o que é, tá? Como é formado, como isso afeta a minha vida e como modificar isso, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, o que é? Eu falei aqui para vocês no início, olha, é a forma que você se vê. Eu quero já começar aqui perguntando para você, como você se vê? E quando a gente fala de se ver, a gente fala de construção de imagem, né? Eu trabalho aqui, eu tenho um programa, inclusive, só de treinamento e desenvolvimento de autoestima. E a autoestima anda muito junto com a autoimagem, embora não seja a mesma coisa, tá? A autoestima fala desse sentimento que você tem a respeito de si. Agora, a autoimagem fala literalmente da maneira que você se vê. Quando você consegue ali olhar no espelho, você pega uma foto sua, quais são as perspectivas, como você se enxerga. Aqui a gente fala de um conjunto de coisas, tá? Sobre as nossas crenças. O que é isso, Camila? É aquilo que eu acredito sobre mim. E quando começa a surgir isso? Bem-vinda, doutora Carla Quattrotti. E quando começa a surgir isto? Desde o ventre materno. Então, olha só, esse conjunto de informações, pra gente entender aqui, tá? É como se eu pegasse um álbum, eu sou do tipo da época de álbum fotográfico, tá, gente? A gente revelava as fotos, pega ali aquele álbum, sabe? E nesse álbum tem um monte de fotos, um monte de imagens. E esse monte de imagens ali são memórias, vão formar essa percepção, esse álbum chamado autoimagem. E quais são aquelas memórias que ficam ali? Quais que ficam armazenadas?
aquelas memórias que talvez, tá, tenha tido uma percepção negativa. Se você já parou para observar, nós tendemos a focar muito mais naquilo que é negativo. Nosso cérebro funciona dessa forma. Quando a gente fala ali, olha, desde o ventre materno, o que seria então essa influência? Por quê? Desde muito novinho, tá? A gente já desenvolve ali o senso de percepção, as nossas emoções. Esse sistema no nosso cérebro já está acionado desde o ventre. E o que influencia nisso, tá? Por exemplo, a sua gravidez, ela foi desejada? Ela foi planejada pelos seus pais? Isso pode ser um fator que influencia. Por que eu falo que influencia? Não significa que todo mundo que seja resultado de uma gravidez indesejada tenha problema, tá, nessa área. Por quê? Eu vou chegar lá. Porque se trata de percepções. E percepções não é a realidade, tá? Não de uma maneira completa, tá? Nós vamos chegar lá. Então, olha, desde quando tá lá, na barriga da mãe, a gravidez foi desejada, você nasceu. Como você foi recebida no seu seio familiar ali? Quando você era pequenininha, sabe? Seu pai chegava pra você e falava assim: uau, filha, que legal que você conseguiu fazer isso, parabéns, tô orgulhoso de você. Ah, como você tá linda com esse vestidinho hoje. Será que essa foi a vivência? Ou será que era assim: ah, menina estrambelhada, aí, ó, tá vendo a sua prima? Comparação, né? Ó, você... E aí a gente ouve muitas frases, tá? A respeito da nossa identidade, sobre quem nós somos. Por isso que eu tô falando que essa percepção de nós entra aqui sobre as nossas crenças. Tanto sobre identidade, sobre capacidade e também sobre merecimento, tá? São esses 3 tipos de crenças que juntas vão formar esse álbum de fotografia. Então, quando eu chego para mim e essa construção, né, essa autoimagem fala de coisas que eu acredito sobre mim que eu sou capaz, fala a respeito desse merecimento de eu tê-lo ou não, e fala também a respeito de quem eu sou. É uma construção, tá certo? E quando a gente fala assim, olha, existe então um bloqueio de autoimagem. O que naturalmente deveria acontecer, tá? É essa gravidez ser muito desejada pela família, alguém planejado, alguém que tem as suas necessidades primárias supridas no âmbito familiar. Vamos pensar? Ó, nós temos algumas necessidades, tá? De pertencimento, de se sentir amada, de se sentir aceita, de se sentir validada. Todos esses conjuntos, tá? Quando eles são supridos no âmbito familiar, essa percepção de si, ela é um pouco melhor construída. É sinal, é garantia de que a sua autoimagem não vai ter um bloqueio? Não. Lembrando que eu falei que se tratam de percepções. Perceba o seguinte, gente. Essas pessoas que falaram muitas coisas, e aqui vem um detalhe muito importante, tá? Aquilo que a gente escuta ao nosso respeito, as palavras que foram faladas a nosso respeito, principalmente por nossos pais, né? Pai, mãe, os nossos parentes, às vezes aquela tia chegada, talvez a avó, né? Essas pessoas que têm autoridade psíquica sobre nós, né? Ali na construção da nossa identidade, principalmente na infância, tá? É
barrado ali até os 7 anos de idade, mas não é bem isso. Por quê? Nós vamos chegar lá que essa construção dessa percepção, dessa autoimagem é algo constante, tá? Nós estamos o tempo todo formando essa percepção acerca de nós. Bem-vindo, pessoal aí que tá chegando. Cris, Eliana, quanto tempo? Iraci, Débora, Daniela, bem-vinda também, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, ó, o que é e como é formada. Ó. E aí você vai crescendo e tem uma coisa que fortifica muito a nossa crença, tá? Que é uma coisa chamada vivência. Experimentar. Então, eu cresço, às vezes eu começo a ouvir algumas coisas e aquilo ali vão formando as minhas percepções. Só que a gente precisa entender aqui uma coisa muito importante, tá? Nós, gente, construímos a nossa realidade. E eu preciso explicar um pouquinho melhor isso para você. Tem até um versículo bíblico, tá, gente, que diz acerca disso. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O que tá falando esse versículo? Exatamente isso que eu tô falando para vocês. Que a nossa vida, ela é regida por crenças, e essas crenças que você tem a respeito de si, essa autopercepção, essa autoimagem, ela vai garantir o resultado de tudo na sua vida. Se você acredita, tá, a respeito de si, que não tem capacidade, tá, de ir bem numa prova. E aí, a criança, ela começa a ir mal na escola. O que geralmente acontece? Os pais falam assim, ó, agora você vai ficar proibido de brincar com os coleguinhas, sem jogar videogame, você vai estudar. Ok. Aí a criança começa a estudar. Ela começa a ir bem na prova. Só que logo depois, ela vai começar a baixar a nota de novo. Por quê? Porque não foi modificado o drive mental dela. E aqui eu já tô dando spoiler pra você de como a gente altera isso, tá? Por quê, gente? Essa percepção, ele começou a ir mal porque ele começou a acreditar que ele iria mal na prova. Olha só, quando a gente fala assim, e eu preciso perguntar pra você, o que você acredita a seu respeito? O que você acredita a seu respeito? Gente, eu já trabalhei aqui, eu quero trazer essa percepção. Aquilo que eu percebo de mim é a mesma coisa que o outro também percebe de mim? Será? Até que ponto isso é verdade? Por quê? Existe uma coisa na nossa mente chamada diálogo interno. Diálogo interno. Que esse diálogo, ele é formado acerca dessas percepções que nós temos de nós mesmos. E acaba que a gente projeta no outro, tá? Essas percepções. Tem um exercício muito interessante que eu faço com as minhas pacientes, com meus pacientes, que eu pergunto assim, se eu chegar pra você na rua, assim, olha, lá no centro da sua cidade, ninguém te conhece, eu chegar, te mostrar e falar assim, ó, deixa eu pegar aqui, exemplo de alguém aqui, ó, Grazi, tá? Eu e a Grazi lá no centro, lá de... esqueci, Grazi, Ribeirão Preto? Não, não é Ribeirão Preto não, né? Interior de São Paulo. Nós fomos lá no centro, lá, e eu chego pra ela, um monte de gente que não conhece a Grazi, eu falo, apresento, falo, ó, essa aqui é a Grazi, você mesmo. O que você me diria sobre ela? Quais são as percepções que você tem dela? O que você acredita que essa pessoa me diria a seu respeito? E as pessoas começam a me olhar assim, Ribeirão Preto, né? Isso mesmo. As pessoas começam a me olhar assim, peraí, mas
que difícil isso, e falam dessa forma, né? Que difícil esse exercício, Camila. Como assim? Elas vão me olhar e vai ver só a aparência. Exato. Mas a aparência, a nossa postura corporal diz muito sobre nós. Vocês já ouviram aquele versículo que diz assim, que o coração alegre aformoseia o rosto? Já ouviram? Por quê, gente? A manifestação que nós temos de maneira externa, ela é o resultado daquilo que nós produzimos no nosso pensamento. Então, vamos pensar numa mulher, tá? Que tenha uma percepção negativa de si. O que vai acontecer? A sua autoestima, geralmente, ela vai ser muito baixa, tá? Uma coisa, apesar de não ser a mesma coisa, uma coisa balanceia a outra, tá? Ela vai ser aquela pessoa que se olha no espelho e ela se vê feia e ela vai começar a, talvez, a não se cuidar muito. Ela vai começar a olhar no espelho e vai falar assim, e aqui tem dois extremos, tá, gente? Já tem dia que, sabe aquelas mulheres tipo capa de revista, mulherão? Já chegou aqui no consultório falando assim, Camila, eu me acho feia. Eu me acho horrível. E aqui a gente vê dois extremos. Ou a mulher se descuida, literalmente, ou ela vai pro outro extremo. Ela acha que ela sempre tem que estar maquiada, ela sempre tem que estar muito arrumada, muito bem vestida, para que ela tenha essa percepção positiva de si. Eu costumo dizer, tá, gente, que existem verdades que só o espelho é capaz de contar. Exatamente a respeito dessa percepção de si. E em que isso afeta na nossa vida, Camila? Por que é importante eu me olhar e eu me sentir bem com aquilo que eu tô vendo? Com aquilo que eu tô acreditando? Porque isso vai ditar, gente, o resultado que você vai ter em cada uma das áreas na sua vida. Uma pessoa que tem essa percepção negativa de si, ela vai ser uma pessoa insegura. Ela vai ser uma pessoa que geralmente, tá? Ela vai se fechar. Ela, com medo de ser julgada, ela não vai conseguir demonstrar quem ela realmente é para as pessoas, com medo de se machucar. Ela não vai conseguir construir relacionamentos de verdade. Ela não vai conseguir, tá? Talvez aquela promoção no trabalho, porque ela não se sente capaz. Ela não confia nas suas qualidades, nas suas habilidades, nas suas potencialidades. Ela não se vê merecedora de conseguir aquela vaga, porque, afinal de contas, ela não tem uma percepção positiva. Mas, Camila, vamos pensar que nós mulheres gostamos de falar disso, né? Sempre tem 2 quilos a mais, assim, aliás, para perder, né? A gente sempre quer perder pelo menos 2 quilos, né? Vamos pensar em alguém que está em sobrepeso? Um dos temas sugeridos foi até a questão da compulsão alimentar. Depois a gente pode trazer isso daqui também, tá? Camila, alguém que precisa perder peso, tá? Vamos pensar, então, aqui eu já começo a entrar em como a gente pode modificar esse padrão. Olha, Camila, então eu vou identificar aqui se eu tenho bloqueio de autoimagem. E a grande maioria das pessoas tem, tá? Por quê? É só perguntar assim, você gostaria de mudar alguma coisa em você? Você gostaria de mudar se tivesse oportunidade, assim, tudo certo, de mudar? A gente gosta muito, né, de mudar os cabelos. A Camila acha que eu colocaria um silicone, eu colocaria, ou então faria uma lipo, ou então 2 quilos a menos. Sempre tem algo para mudar,
Sempre tem algo para mudar. E isso é uma indicação, tá? É uma indicação do bloqueio de autoimagem. Por quê? A gente começa, gente, a se sentir inferiorizada. E falar de inferiorização precisa falar de comparação, tá? Porque a gente sempre começa a olhar para o outro, mas não a fim de compreender, a fim de se comparar. E geralmente quem sai perdendo nessa história é a gente. A gente se compara com o outro e se sente inferior. E aí vai depender da sua crença, né? Às vezes você se sente até capaz, mas não se sente assim tão bonita. Talvez você se sente até bonita, mas não se sente merecedora. Veja que é um conjunto de fatores. Quando a gente fala de autoimagem, a gente está falando muito dessa parte visível, tá? Muito daquilo que eu olho no espelho ali e consigo perceber. E isso é uma percepção e ela é individual. Eu posso ter um mulherão aqui na frente aqui, falando, nossa, que mulher bonita, capa de revista, e ela se olhar no espelho e não se achar bonita. Percepção é algo individual. E a gente compreender isso é muito importante, tá, gente? Então vamos lá. O que é, como se forma. Agora, isso afeta a minha vida, porque é em todas as áreas, tá? E como modificar isso? E aqui, esse é o ponto mais importante, né? A gente já conseguiu identificar, e a grande maioria das pessoas tem problemas com isso, tá? Em maior ou menor grau. E como a gente vai fazer, então? Peraí. E aí eu vou citar o exemplo para você. Uma mulher que se veja acima do peso, e isso a afeta negativamente, porque eu conheço pessoas que estão acima do peso, que seria saudável para ela, mas ela tá linda, bela e plena e se sentindo muito bem. Percepções. Ela tá acima do peso e isso traz uma percepção negativa para ela, isso incomoda ela. Ela se sente mais feia porque está acima do peso. E ela começa, através disso, né, desenvolver talvez compulsões alimentares, bulimia, não vou entrar aqui nessas questões hoje, tá? Mas isso aí começa a trazer prejuízos na vida dela. Mas observe uma coisa, gente. Aonde está o foco dessa mulher? Aonde está o foco? Aonde ela está olhando? O foco está no excesso de peso. E aqui entra algumas coisas, tá? No caso do exemplo do excesso de peso, tudo aquilo que é excesso indica uma falta. Talvez a gente precisa entender um pouquinho sobre o fluxo de energia, tá? Talvez aqueles sapos que precisou engolir, a raiva contida, isso aí tá alojado em forma de... Essa energia tá localizada aí em forma de gordura, tá? Mas a gente começa a modificar esse padrão, essa realidade, transformando o que tá aqui. A gente precisa, gente, reprogramar a nossa mente. A gente precisa reprogramar as nossas emoções, aquilo que já tá gravado ali no nosso cérebro. Então, é um compilado. Você precisa entender que talvez existam ali aqueles traumas que são eventos, tá? E eles são pesos que estão impedindo você de alcançar seus resultados. E existe também a reprogramação mental que precisa ser feita, tá? Por quê? Comece a se imaginar tendo emagrecido, se o seu objetivo é esse. Como você se sentiria com aquele peso lá desejado? Como você se imaginaria chegando diante do espelho?
Como seria essa percepção? E eu preciso muito fazer essa pergunta aqui para vocês, porque esse aqui é o pulo do gato para virar o jogo, tá? Como você gostaria de se perceber? Imagina aí, faz esse exercício. Como você gostaria de se perceber? E aqui entra uma coisa que buga a cabeça de muita gente. Finja até se tornar. Como assim, Camila, você está falando para mentir? Eu preciso explicar uma coisa para o seu cérebro, tá? Sobre o seu cérebro. O seu cérebro, ele não entende aquilo que é real daquilo que não é real. Prova disso, alguém aqui já chorou assistindo vídeo, assistindo filme? Quem aqui não sabe que lá atrás tem 30 pessoas num cenário de gravação, que aquilo ali não aconteceu de verdade, não está acontecendo na vida real. E a gente chora. Ah, outra prova disso, ansiedade. Aquilo que a gente imagina que talvez possa acontecer, já é manifesto no nosso corpo em forma de sintomas, sensações e percepções. Então, olha, a atemporalidade e aquilo que é real do que é imaginário. O que é isso? Tá acontecendo ou não tá acontecendo? Então, quando eu pego essa realidade que eu almejo... Boa tarde, Leandro. Quando eu pego essa realidade que eu almejo e começo a me identificar com ela, aos poucos ela se torna realidade. Para quem? Eu não sei a sua realidade. Mas para quem é leitor da Bíblia, por exemplo, isso aí é uma coisa chamada fé. O que é isso? É você agir, entrar em movimento com aquilo que você acredita sem ver. Então, esse exemplo aqui, ó, da pessoa que está acima do peso. Como nós vamos treinar essa mente? Como nós vamos reprogramar esse drive mental? Nós vamos tirar o foco do que é a gordura e nós vamos colocar o foco, o olhar e ensinar para o seu cérebro, e aí você precisa aprender um pouquinho, né? Entender um pouquinho de como o seu cérebro aprende para fazer isso, a programação neurolinguística, como o nosso cérebro aprende e desaprende. A gente vai começar a dar informações para o seu cérebro que você é magra. Como assim, Camila? Parece ser muito louco isso, né? Isso. Você vai se imaginar magra. Você vai começar a se perceber. Como é que você se sente magra? Gente, eu tô falando de um exemplo. Talvez o seu caso seja assim: eu me olho no espelho, Camila, e eu me vejo muito feia. Feia demais. Eu não gosto do meu nariz, eu não gosto do meu olho, eu não gosto da minha boca. Eu vejo, parece que tem a percepção que todo mundo me olha e me vê feia. E eu me sinto mal com isso. Como você gostaria de se sentir ao olhar no espelho? Ao chegar ali diante do espelho? Como você gostaria de ser percebida pelas pessoas e por você? Então, assuma essa postura. Assuma essa postura. E eu quero, para potencializar isso, gente, essa visualização, que é um recurso, tá? Que é um recurso imaginativo. E a gente tende, olha só, como que a gente precisa aumentar o nosso nível de consciência? A gente tende a achar que tudo aquilo que entra pelos nossos sentidos, visão, olfato, paladar, a sinestesia, né, o toque, a gente tende a associar que isso é real. Só que isso não é a realidade de uma maneira completa. Nós estamos falando de percepção e construção dessa percepção. Agora, vamos reprogramar
Vamos mudar esse drive? Se imagina aí. Como que você gostaria de ser percebida? Como você gostaria de se sentir ao chegar diante do espelho ali, daquela encarada assim, sabe? Como que você gostaria de se sentir? A partir disso, você vai fornecer mais clareza para o seu cérebro, você vai assimilando informações, você pode dar recursos visuais, auditivos e sinestésicos para o seu corpo. Como, Camila? Visual. Você pode imaginar, porque a gente imagina construindo imagens, tá? Você pode imaginar, você pode pegar uma figura e criar um quadro. Daiane, saudade! Você pode criar um quadro que represente você, de preferência colorido, tá? Para potencializar a forma do nosso cérebro aprender, tá? Você cria essa imagem. Já ouviram falar do quadro dos sonhos? Você pode pegar ali você, pega uma figura de ou uma foto sua antiga, ou pega uma foto de revista, você se vestindo como você gostaria, no peso que você gostaria, talvez uma mulher transmitindo, né, aquele estado que você gostaria de ter ao se olhar no espelho. E você pode ter contato visual o tempo todo com cola, sei lá, no lugar onde você possa ver o tempo todo isso. Imagine, quanto mais tempo você se ocupar nisso, quanto mais tempo você repetir essas coisas, mais o seu cérebro fixa. E isso, olha só, por que é necessário fé para isso? Porque hoje, talvez a sua realidade não seja essa ainda. Não seja essa. Eu subo lá na balança, eu vejo um peso lá. Mas ao invés de eu focar naquilo que é o peso, eu tô focando naquilo que eu desejo. A minha postura modifica. E é um treino, gente. A gente precisa aprender a treinar o nosso cérebro. A treinar aquilo aonde começa a construção da nossa realidade. Para quem lê a Bíblia, tem um versículo que todo mundo gosta. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo começa aqui. Seja na sua crença de capacidade, seja na sua crença de merecimento, na sua identidade. Como que a gente pode modificar esse padrão? Modificando o drive. Como? De maneira visual, sinestésica. Como que é a sinestésica, Camila? À medida que eu começo a imaginar e eu começo a me sentir dessa forma que eu estaria, eu tô mexendo com as minhas emoções. Eu tô acionando, gente, um mecanismo ali que vai liberar os hormônios, que vai liberar tudo para criar uma memória no nosso corpo. E essa memória, ela não é só na mente, tá? Ela é celular, ela é em cada célula do nosso corpo. Eu tô criando ali uma memória. E o nosso cérebro aprende uma outra coisa aqui. Ele é um pouquinho preguiçoso, tá? Para algumas coisas. Ele gosta de repetir e buscar por caminhos já conhecidos. Então, quanto mais disso você der para ele, essas informações, mais ele entende que aquilo ali é a realidade. Conseguem perceber como a gente que constrói a nossa realidade? Eu estou usando um exemplo de uma área da vida. Uma área aqui. Isso a gente pode pegar exemplos de todas as áreas. E agora a auditiva. Como que a gente trabalha essa questão da audição? Cuidado com aquilo que você fala. Já reparou aquelas mulheres que almejam tanto ter um casamento assim em outro nível, mas que quando tá junto das amigas só fala mal do marido? Já aconteceu assim de conhecer alguém desse tipo assim? O que você acha que ela tá atraindo pra ela?
Quero despertar vocês aqui, olha. Comece a imaginar. Eu sou a pessoa que falo mais aqui, ó. Se você olhar meus posts lá no Instagram, eu falo o tempo todo assim, ó. Volte a sonhar. Construa sonhos. Restaure sonhos. Por quê? A gente constrói sonhos através de imagens. Acredite na sua capacidade. Comece a aumentar o seu nível de consciência. Aí, essa percepção, tá? Interna com a externa, ela vai começar a se alinhar. Porque o nosso cérebro, ele é congruente. Ele é meio preguiçoso, mas ele é muito inteligente, tá? Já ouviu falar do que é congruência? É você alinhar aquilo que você pensa com aquilo que você fala e a maneira que você age. Então, como se porta alguém, voltando ao exemplo, né, do peso, como se porta alguém que não tem problema nenhum com a balança? Quando ela abre a geladeira, tem lá um pedaço de bolo de chocolate que sobrou de ontem e tem também uma ameixa. Eu acho que aquela pessoa que não tem problema com a balança, ela vai escolher a ameixa. Se eu começo a me visualizar fazendo essas escolhas, quando eu me percebo, eu já estou fazendo as escolhas. Pra quem... Acho que agora eu não vou conseguir achar, gente, que tava salvando aqui a memória do celular. Em outro momento acho que eu vou postar essa foto. O meu processo de emagrecimento, tá? E foi um processo que não teve volta. Por quê? Porque não adianta você alterar apenas o padrão externo, que é de comportamento. O que é mais fácil? Responde pra mim. Aí você fala assim, Camila, isso é tão difícil, alterar a crença, esse negócio é difícil demais. Aí, o que é mais fácil? Escreve aqui pra mim, qual que você acha mais fácil? Você alterar o seu padrão de crença, alterar suas crenças, ou alterar o seu comportamento? Escreve pra mim, qual que você acredita ser mais fácil de alterar? Qual que vai te gerar menos esforço? Escreve pra mim. Será que é a crença ou o comportamento? Ah, Camila, mas mudar esse negócio de crença é muito difícil. Será? É mais fácil você pegar hoje o tênis e ir pra academia, ou você acreditar firmemente que segunda-feira você começa? Percebe como a gente modifica as nossas crenças? Depende do estímulo que você dá. Depende do estímulo. Então, aqui, gente, para que a gente faça essa reprogramação mental e emocional, né? Precisa ter, sim, um pouco de conhecimento de como o nosso cérebro funciona, como nós podemos estimular isso, alterar as crenças. É mais fácil. Porque ela simplesmente é o resultado, o nosso comportamento é o resultado das nossas crenças, tá? Aquilo que você acredita. Então, ó, as suas percepções, ela é o resultado de quê? Das suas interpretações. Isso vai gerar o quê? As suas motivações, seus sentimentos. Como você se sente? Se você tem uma percepção, uma autoimagem distorcida, o que você vai gerar? Um sentimento, uma baixa autoestima. Um sentimento de si abaixo. E o que isso vai gerar? Ação. A ação, gente, ó, é a concretização do pensamento. É eu tornar real, pro mundo aqui real, como resultado, aquilo que começou lá na minha mente, na minha percepção. E todas essas ações vão me gerar um resultado. Percebe como é esse ciclo?
E esse resultado que eu gero, essa minha performance, ela vai alimentar ainda mais essa crença. É um ciclo. Para sair desse ciclo, precisa reprogramar a sua mente. Reprogramar. E eu acho lindo, tá? O processo de coach. Acho lindo, lindo, lindo. Mas existem algumas coisas que não é só daqui para frente. A gente precisa verificar, sim, o que ficou para trás. Por quê? Esse drive... Olá! Esse drive mental que foi instalado, esse bloqueio, como você queira dizer, essa trava, essa percepção negativa, ela vai moldar todo o seu padrão de comportamento. Então, não adianta eu trabalhar apenas com a modificação do padrão de comportamento. Eu preciso trabalhar em algo que é muito mais profundo. Tá lá atrás. É muito mais interno. E por incrível que pareça, gente, não é mais difícil trabalhar as nossas crenças do que o comportamento. É mais fácil trabalhar as crenças. É mais fácil trabalhar as crenças. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, pode escrever aqui, tá? Eu vou fazer algumas considerações e para isso eu vou só recapitular. Então, ó, o que é, né? É a forma que você se vê. Como é formada? A partir do quê? Da sua história de vida e as percepções que você tem sobre os fatos que te aconteceram. Isso é totalmente individual, tá? Irmãos gêmeos podem ter diferentes percepções de muitas coisas, tá? Então, ó, como isso afeta a minha vida? Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Tudo começa quando você muda aquilo que você pensa sobre você. Você quer mudar o quê? Seu relacionamento? Seu casamento? Mude aquilo que você pensa sobre si. Se tem um desbloqueio que eu mais indico, o primeiro de todos a ser tratado é a questão da autoimagem. Existem outros bloqueios, tá? Mas o de autoimagem, ele é o que vai garantir os seus resultados em qualquer área. Qualquer uma. Você pode me citar a área aqui que eu te digo como que isso influencia. Você quer mudar de nível financeiro? Modifica a sua percepção de si. Você quer mudar de nível na saúde? Modifique a sua visão de si. Você já ouviu? Bota aí a mão aí na barriguinha que tá aí. Sabe essa barriguinha assim? Dá uma apertadinha assim. Eu tô meio encolhida aqui, tá dando pra apertar um bocadinho, hein? Fim de ano. Essa barriga aí é o que você pensa de você. É o que diz respeito acerca do seu merecimento. Você é totalmente responsável por essa barriguinha aí. Dói, né? Dói falar? Dói sentir? Eu também já senti, gente. Mas enquanto a gente não aumenta, tá, gente? O nosso nível de consciência, a gente não consegue ter esse tipo de percepção. A gente não consegue entender que a realidade que eu tenho sou eu que produzo. Agora eu quero perguntar para você de novo. A mesma pergunta. Depois de ter tido todo esse conhecimento e informação. Como você quer ser percebida? Ou percebido? Como você gostaria? Comece a alimentar isso. Com o que você fala, com o que você diz a esse respeito. De preferência, diga em voz alta, tá, gente? Quantas vezes você já ouviu que você é burra? Que o seu cabelo é feio? Que você é gorda? Que você não vai ser ninguém na vida? Ah, mas você... E por que você se acha doida de chegar no espelho e falar pra você: ei,
Olha como é que você é linda. Olha os seus olhos. Por que você tem essa percepção de loucura ao estar fazendo isso? Quantas vezes você já ouviu que você não iria dar certo? Que os seus projetos não iriam dar certo? Que você não ia ser ninguém na vida? Mas você sempre começa as coisas e para no meio do caminho? Quem já ouviu isso? Coisas semelhantes. Por que você acha e tem vergonha de dizer para você mesmo que você vai conseguir sim? E que você vai acreditar sim nisso? E que não existe outra opção? Porque, gente, quando a gente fala de decisão, quando eu era criança, meu pai me chamou de burra. Agora me conta uma coisa. Você que teve a liberdade aqui. Me conta, qual é a sua... Você tem dificuldade em qual área da sua vida de aprender o quê? Que eu sei que tem. Gente, eu quero falar aqui especialmente com quem é pai, com quem é mãe. Existem algumas coisas que a gente... Hoje eu acho que não sou capaz de estudar. Percebam, gente. Viu como é palpável quando a gente pega um exemplo? Aquilo que a gente ouve ao nosso respeito. E geralmente quando é criança. Aí você fala assim, mas Camila, eu já sou adulta. Já sou adulta. Por que eu ainda ajo assim? Porque quando você é adulto, quem sente as emoções é a sua criança. Quando eu falo assim, hoje, se eu chegar pra você e falar assim, você é burra, você já tem uma percepção, você já tem vivências de ter aprendido algo. E eu nem sou assim autoridade na sua vida. Agora, imagina o seu pai, que é a autoridade máxima para você, que representa, que está formando a sua identidade. Ele chega para você e eu digo que muitas das vezes, gente, não é a intenção dos pais em machucar, tá? Chega o seu pai para você e fala assim, nossa, você é burra, menina. Como que isso te fere? E tem gente que ouviu dos pais que, você é burra, e isso não influenciou? Tem, mas isso é a sua percepção. O que eu tô querendo convidar aqui para quem é pai, para quem é mãe, é para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente profere, para aquilo que a gente profetiza acerca dos nossos filhos. Já ouviram mãe falando do filho? Nossa, que menino encapetado. Nossa, esse menino aí não tem jeito. Qual a percepção que essa criança vai ter de si? E aí, é óbvio que depende da percepção dela, né? Da interpretação dessas coisas. Mas a gente tem uma grande responsabilidade. Primeiro, em se acolher, tá? De você buscar, igual você falou assim, olha, o meu pai me chamou de burro. A gente não dá aquilo que a gente não tem, tá? A gente só dá aquilo que a gente tem. E provavelmente, né, o seu pai te deu aquilo que ele recebeu. E às vezes até mais. Eu tenho vivências que a gente trabalha isso em terapia, para elevar esse nível de percepção. Não é na intenção. Muitas das vezes, por quê, gente? Quem são as pessoas que mais machucam a gente? São aquelas que a gente ama. Que tá ali todo dia com a gente. Que é autoridade. A pessoa fala pra você e você... Uau! Porque a nossa percepção acerca de nós depende dessas conexões. Agora, deixa eu te falar.
Da mesma forma que pessoas ferem, pessoas também curam. São usadas para nos curar. Você pode mais do que você imagina. Como que a gente, então, Camila, modifica isso? Será que tudo que disseram a seu respeito é verdade? Condiz exatamente com aquilo que você de fato é? Algumas coisas foram mentira, né? Todo ser humano tem essa lembrança, tá? Você pode... Eu vou indicar aqui pra você, tá? Uma maneira de você ressignificar isso. Você pode se imaginar, já que você despertou essa lembrança no seu consciente aí, trouxe isso pra margem. Procure se imaginar nessa mesma mesa de ensino, ele com você, ensinando o seu para casa, e conte pra você uma história diferente. Em voz alta, tá? Como se você estivesse contando algo que o resultado foi outro. Talvez assim, meu pai gostava muito de me ensinar quando eu chegava da escola. E ele sentava comigo e ele me ensinava para casa. E ele ficava tão orgulhoso de mim quando eu fazia atividade. Gente, a gente precisa ser intencional em contar historinha pro nosso cérebro. Por quê? Aquilo que é fato, não tem como a gente voltar lá e falar assim, papai, não fala assim comigo porque eu vou me ferir. Não tem como. Agora, o que pode? É você pegar esse mesmo fato e ressignificar ele. É dar uma nova visão, uma nova leitura a esse fato. E você pode contar essa história para o seu cérebro, contar mesmo, como se estivesse contando a situação, como você me contou aqui, de maneira diferente, tá? E você pode declarar perdão sobre a vida dele. São duas coisas que associadas desvincula. O que é isso? Enfraquece aquela conexão já existente, neural, tá? Esse evento traumático enfraquece. Só que isso resolve todo o problema? Não. A partir daí você vai construir novas vivências. Eu costumo dizer que micro-resultados curam, tá? O que é construir novas vivências? É você começar a aprender. É você se lembrar de quantas coisas você já aprendeu. É você se acolher, se parabenizar porque você aprendeu. Eu tenho certeza que ao longo da sua vida você precisou aprender muita coisa. Senão você não estaria aí. Então, começa a se acolher, a criar, fala assim, não, tudo bem, o que eu quero aprender agora? Vai lá e aprenda. Vai lá e aprenda. Gente, enquanto a gente está vivo, é isso que acontece no cérebro. É um processo de desaprender e aprender. Isso chama neuroplasticidade cerebral. Então, a gente consegue construir a realidade que a gente deseja. Desde que aumentemos o nosso nível de consciência e passemos com muita intencionalidade a reprogramar a nossa mente para isso. E a realidade, ela vai ser manifesta em algum momento. Em algum momento. Só que para isso a gente precisa ter a tal da fé. A fé. A gente tem mais facilidade de acreditar naquilo que a gente vê, né? É palpável, é visível. Então, olha, qual a mudança que você quer ter na sua vida? Comece modificando o quê? A sua autoimagem. Essa visão que você tem de si. Os resultados são apenas consequências. Tá certo? Alguém tem dúvida, pergunta? Aproveita que eu tô aqui
Eu posso responder pra você, tá? E olha só, gente. Eu quero, nesse novo ano, tá? A gente tá mexendo aqui com ciclos, né? Fechando um ciclo, iniciando outros. Responde pra você. O que você quer? E dê clareza pro seu cérebro quanto a isso. Muna o seu cérebro com aquilo que você quer. E tire o foco daquilo que você não quer. Ah, eu quero comprar um Fox preto. Você sai na rua, você vê um monte de Fox preto. Você pode se desenhar. Aí é aquele conjunto, né, Marli? Acompanhou tudo aqui? Você pode fazer um desenho de você, como você quer ser. Depois você colore esse desenho. Depois você busca uma imagem colorida sobre isso. Cola ele lá no seu muralzinho, tá? Fica olhando para ela. Isso é a parte visual. Junto com a parte visual e sinestésica, as duas coisas, o que você vai fazer? Você vai começar a usar a sua imaginação. É bom até para resumir aqui. Usar a sua imaginação e sentimento, visualizando essa nova realidade, você já vivenciando. E aqui, gente, eu quero dar uma chave para você. Se você pegar essa chave aqui, você acelera todo esse processo. Começa já a agradecer a Deus por aquilo que ainda você não tem. Nossa. Vou tomar uma água aqui. Essa é a chave. Começa a agradecer a Deus por aquilo que ainda você não recebeu, mas você acredita que Ele vai te dar? Começa a se movimentar. Começa a se visualizar como alguém que tá magrinha pensa. O que ela come? O que ela gosta? Como que ela se sente? Como que você quer se sentir ao chegar diante do espelho? Gente, e deixa eu falar com vocês uma coisa. E aqui eu preciso explicar como é que seu cérebro funciona, os níveis de aprendizado, tá? Para finalizar. Vocês vieram aqui, assistiram a live, ok? Estão levando informações. Tem alguém aqui que anotou o que eu falei? Quem anotou qualquer coisa aqui que eu falei, vai fixar um pouco mais, tá? Agora, se tem uma coisa que muda o jogo, se chama ação. Eu vou fazer o teste desse negócio aí. Vamos ver se vai funcionar. Testa e verifica. E comprova. Porque se você não entrar em ação, vai ser só mais um inchaço aqui de conhecimento que você tá tendo. De verdade. Sabe o que mais me deixou louca quando eu comecei a estudar tudo isso? Foi descobrir que eu não sabia aquilo que eu achava que sabia. Porque eu só sabia teoricamente. Quando você pega, e é bíblico isso, hein, Marli? Quando você pega aquilo que é informação, é um conhecimento, e coloca em ação, isso é transformado em sabedoria. Não existe sabedoria sem fé. O que é fé? Entrar em movimento. Com base naquilo que você acredita. Você acredita tanto que aquilo te faz movimentar. E é exatamente isso. Como você prefere a partir de agora se identificar? Como? Se você conseguir responder essa pergunta de verdade, gente, todo mundo que tá aqui, eu vou alcançar meta esse 2023? Se você conseguir definir, dar clareza do que você realmente quer e desenvolver só nessa clareza que você vai encontrar, o seu cérebro vai encontrar o como.
Não se preocupe, só entre em movimento. Um grande abraço para você, espero ter sido muito útil aqui. Se você colocar em prática, eu tenho certeza que vai ser muito útil, tá? E até a nossa próxima live. Um grande abraço. Vou deixar salvo, hein, galera? Como eu gosto de dizer, faça uma excelente tarde.